aí? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Quero só ver, hein? Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já se inscreveram no meu canal? Espero que sim, hein? Vai lá, se inscreve. Aliás, aproveita que tá aqui e já se inscreve, deixa o seu like, comenta, dá sugestão, pode falar o que você quiser aqui. Angústia, lamentações, algum tipo de dúvida, solução, qualquer coisa que vocês queiram comentar, comentem, porque assim a gente vai começar a se relacionar melhor, eu vou começar a entendê-los com mais, começar a entender cada um de vocês, tá bom? Bora lá para a aula de hoje, como vocês viram aqui, vamos falar sobre modernismo. Tudo que é moderno significa a necessidade da mudança. Então, fez diferente do que estava acontecendo. Mesma coisa foi com o período moderno, tá? Com o modernismo. Vamos lá. O modernismo, então, ele se dá início lá no século, o contexto histórico dele é no século XX. O que está acontecendo no século XX? Como vocês viram, lá em Artes, né? Como vocês já ouviram falar lá em Artes, acontecem as vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna. Professora, não entendi nada, vamos com calma. Um certo dia, uma pessoa chamada, um ser humaninho genial chamado Oswald de Andrade, resolveu viajar e ir até a Europa, conhecer, passear, estudar, enfim, não vem ao caso. Mas lá ele teve contato com as vanguardas europeias, tá? E aí essas vanguardas europeias, elas mostraram para ele, para quem não lembra das vanguardas europeias, futurismo, cubismo, dadaísmo, certo? As vanguardas europeias tocaram meio que a alma dele. Ele falou, meu, isso é novo. Isso realmente é o que o Brasil precisa. É disso que o povo gosta, é isso que o povo quer. E ele colocou na cabeça o seguinte: não vou me contentar com essa literatura emprestada, porque tudo vinha de Portugal, né? O Brasil já era independente há um certo tempo e tudo vinha de Portugal. A literatura, né? Eu estou falando da literatura. E aí ele fala, vamos criar algo novo. Com isso, deu-se início ali na movimentação de um grupo de grandes nomes, tá? Tudo isso também é da parte de arte. Mas grandes nomes se reuniram e formaram a Semana de Arte Moderna, Semana de 22 também, como alguns conhecem. Nessa Semana de 22, que na verdade foram 3 dias, tá? Aconteceram várias palestras, vários concertos, enfim, tudo voltado à literatura moderna e no Teatro Municipal, certo? Mas o que nos importa aqui é que existia um desejo de liberdade, existia uma vontade, né, de inovar. Quando vocês ouvirem falar toda vez que vocês ouvirem falar em modernismo, lembrem-se da palavra inovação. É a criação, é algo novo. Com isso, parece irônico, né? É meio irônico, por quê? Porque o Oswald de Andrade, ele estava na Europa, ele teve a ideia, ele se inspirou em cima dessas inovações, né? Que eram as vanguardas europeias naquela época, mas ele queria uma arte independente. Conseguiu? Totalmente independente não, né, gente? Nada se cria, tudo se copia, já dizia o sábio. Mas foi um bom pontapé inicial, foi um ótimo pontapé inicial, tá bom? Então, por isso que não existe, se vocês verem por aí, modernismo no Brasil. Gente, o modernismo é puramente brasileiro, né? Vamos ver mais um pouco sobre isso, tá? Aí, o nosso modernismo, ele vai se dividir em 3 fases. A primeira fase, que começa lá na semana, né, de 1922, até 1930. A segunda fase, de 1930 até 1945. Já a terceira fase, de 1945 até a atualidade. Esse até a atualidade aqui, galera, não levem muito em consideração, tá? Tem um pessoalzinho, os estudiosos literários e tal, eles dizem que realmente já começou um outro. Mas, né, cada um faz como quiser, enfim, inova o tempo todo, então eles consideram isso, que não é mais, não fazemos mais parte do modernismo, ele teve fim lá atrás. Porém, vida que segue, né? Isso aí não é o que vai nos impedir de estudar sobre a aula de hoje, tá? As características desse movimento, dessa escola literária. Gente, liberdade de criação.
Até então, as pessoas não podiam escrever como queriam, de qualquer jeito, né? E aí, o que acontece aqui? Existe uma liberdade, eu posso escrever em versos brancos, em versos livres, da forma que eu quiser. O que vai me prender aqui na literatura? Nada, vai lá e cria, cara. Toma jeito, produz, enfim, seja você. É esse o modernismo, certo? Crítica às elites. Aqui eles vão mostrar mais o regionalismo, vão mostrar mais aquele que estava lá marginalizado no interiorzinho de São Paulo, trabalhando na produção agrícola, tá? Então eles vão apresentar mais isso. O pessoal que está no Nordeste também passando fome, passando sede. Esse é o modernismo, ok? Valorização da linguagem coloquial brasileira, tá? Lembre-se do seguinte, eu estou mostrando o marginalizado, quem tá lá à margem da sociedade, né? Esse é o marginalizado. Eu vou falar de forma difícil? Não, né, gente? Então eu preciso me adequar àquele ambiente para que todos consigam me compreender, tá bom? Linguagem sintética. Gente, essa linguagem sintética significa assim, que às vezes um poema vai apresentar uma, duas palavras. Tem um poema que 2 palavras só já formou. Amor, humor. Não entendi, professor. É exatamente isso, é para que você entenda. É para que você force a mente, é para que você jogue aí com subjetivo, tá? Paródia, deboche, ironia, piada, poema, piada. Aqui eles vão utilizar muito do sarcasmo também, mas eles vão apenas parodiar. Lembra, é uma arte que inova, mas na verdade ele está ali querendo se apropriar, querendo mostrar um pouquinho também das vanguardas, né, do que aconteciam nas vanguardas europeias, tá bom? Versos livres significa que uma palavra ela pode rimar com aquela que ela quiser, não precisa ser da mesma classe gramatical. Pão com feijão, não. Isso não é verso livre. Valorização do cotidiano. Gente, eles vão valorizar o cotidiano por quê? Quando está acontecendo tudo, quando está mudando tudo, e para eles ali a mudança é para melhor, né? É o hoje. Então, a valorização tem que ser no hoje mesmo. A cultuação do hoje é fortíssima, tá? E por fim, o nacionalismo, né? O amor patriota e o amor pelo Brasil. Claro, é onde eles estão estabelecendo a arte deles. Eles iam estabelecer num local que eles não gostam? Jamais, né? Ninguém coloca-se aí, coloca algo que acredite em algum lugar ou alguma coisa que não goste, né? E aí, gente, por exemplo, lá no poema de Mário de Andrade, chamado O Poeta Come Amendoim, um trechinho eu vou ler para que vocês vejam todas essas características, tá? Uma estrofe apenas, olha lá. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. A gente ainda não sabia se governar. Progredir? Progredimos um tiquinho. Que o progresso também é uma fatalidade. Será o que nosso Senhor quiser. Então, vejam só, ele está aqui utilizando tiquinho, utilizando que ainda, não, peraí, utilizando também ainda, tá? Então, todas essas palavrinhas que ele utilizou aqui foi para se aproximar dessa linguagem coloquial, certo? Vai mostrar também que está se aproximando com o marginalizado. Ele está aqui querendo falar, querendo criticar alguém? Sim, está fazendo crítica às elites. Olha só, que saudade que eu tenho daquela época. Mas a saudade não é para voltar e morar lá, como em alguns períodos nós vimos. Não, a saudade é apenas para mostrar que o hoje, né, está mudando. Vamos valorizar essa mudança, tá bom? E aí, gente, nessa escola literária, nesse movimento literário, temos os manifestos. É a produção da época, tá? São as obras produzidas na época. Professor, e o que é um manifesto? Um manifesto é toda vez que eu tenho uma... É como se eu tivesse ali uma manifestação na rua mesmo. Eu vou mostrar minha opinião, só que em forma escrita, entenderam? Então, o manifesto é um texto produzido para expor a opinião e até mesmo argumentar sobre determinado assunto. No caso desses manifestos aqui, o primeiro, Manifesto do Pau-Brasil. Gente, do Pau-Brasil é
puramente brasileiro, né? Tudo aqui é brasileiro. Mas olhem só, o Manifesto do Pau-Brasil, ele foi feito por Oswald de Andrade lá em 1924. O próprio poeta, né, o próprio autor, ele diz assim, colocou o pau-brasil, porque como o pau-brasil era exportado, né, na época, né, a exportação de pau-brasil acontecia, ele queria também exportar o seu pensamento. Olha que profundo. E esse manifesto, ele tratava sobre alguns temas específicos. Sobre o carnaval, que o carnaval no Rio era um acontecimento religioso da raça, né? Então eles tipificavam assim. Eles falavam também da contribuição milionária que os erros de português nos fazia no dia a dia. Então, como falamos, como somos, tudo isso era analisado aqui nesse Manifesto do Pau-Brasil. E também, até mesmo, gente, sobre o jornal, o que mostrava o jornal da época. Olha só. Anos depois nada, um ano depois, em 1925, o Oswald lança um livro de poemas, né? O livro de poemas chamado Pau-Brasil, inspirado nesse manifesto, tá bom? Já o manifesto em Iguaçu verde e amarelo, ou até mesmo verde e amarelo, ele é construído com a ideia em oposição a esse pau-brasil. Então, os participantes, eles pregavam que um nacionalismo sonhador, ufanista, né, da época, uma corrente primitivista, um pensamento primitivista. Então, eles queriam que tudo fosse como era antes, né? Vamos voltar ao que era antes. Nada de ficar inovando, não, que é coisa ruim, né? E aí, eles mostram aí um grupo, eles apresentam, eles se transformam no grupo chamado Grupo da Anta. A Anta, né, que é o grupo, foi escolhido como símbolo da nacionalidade por ter sido o totem da raça tupi. Então eles vão se inspirar sempre em índios, em tudo que o Brasil tem para oferecer naquela época, tá? Os temas tratados aqui são: o jesuíta pensou que havia conquistado o tupi, e o tupi é que havia conquistado para si a religião do jesuíta. O nacionalismo tupi não é intelectual, é sentimental. Não combate nem religiões nem filosofia, porque toda a sua força reside na capacidade sentimental. Foi o índio que nos mostrou, nos ensinou a rir de todos os sistemas e de todas as teorias. Gente, todos esses temas que eu li para vocês aí eram títulos, né? E eles dissertavam sobre, de forma manifesta, tá? Sobre todos esses temas, ok? Já o Manifesto Regionalista, ele foi o primeiro que foi lido no Congresso Brasileiro de Regionalismo, por isso que ele está aqui entre nós. Mas ele não é tão vasto assim não. Esses outros três que eu estou falando para vocês aqui, eles são mais importantes do que o Manifesto Regionalista. Só que ele foi lido e ele era, mesmo sendo extenso, 21 capítulos, ele foi lido e entre os temas dele, tem dois que a gente precisa frisar. Pensamentos de uma articulação interregional, então eles vão argumentar aqui quanto a esse pensamento, essa articulação interregional, né? E vão falar também em defesa dos valores plebeus e não apenas dos elegantes eruditos. O que eles querem focar aqui? Como eu falei para vocês, naquela pessoa que estava marginalizada, que estava à beira, né, da sociedade, que estava lá largado, seja plantando, seja colhendo, seja no interior de São Paulo, como era aqui na época, ou seja até mesmo lá no Nordeste, passando fome e na seca do Nordeste, tá bom? Da época, tá, gente? Hoje o Nordeste é maravilhoso. E por fim, o manifesto antropofágico. Galera, antropofágico ou antropofagista, esse manifesto é de 1928, tá? Ele surge como um dos mais radicais. Por quê? Porque ele dava uma ideia de devoração da cultura e das técnicas que estavam sendo importadas ali para a reelaboração com o intuito de transformar todo aquele importado em exportado, enfim. O que vocês precisam focar aqui? O antropofagismo é quando eu tenho a vontade ou quando eu devoro algo, né? E aí, devoro o que, professora? Como assim?
é aquela pessoa que ela consome a carne humana, né? O antropofágico é isso, é muito além do canibalismo, tá? É uma espécie de canibalismo até. Então, ele se alimenta da outra pessoa para atribuir, para ganhar a cultura daquela outra pessoa ou ganhar alguma característica da outra pessoa. Isso dizendo em intelecto, tá? Não é fisicamente. Por exemplo, eu considero alguém muito interessante, muito inteligente, o cara é o top, top, top. O que eu faço? Eu vou comer a mão dele, por exemplo, eu vou comer o pé dele. Então, né, meio estranho aqui. Mas na época, era exatamente assim que eles pensavam, tá? Não é que todo mundo ia sair por aí. Não, gente, é um manifesto. Eles tratavam com essa necessidade de devorar, tá? Mas em conhecimento. Não que eles saíam por aí devorando uns aos outros. Não, não é isso, pelo amor de Deus, tá bom? E aí, alguns trechos do manifesto são: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Vejam, eles estão atribuindo aquela antropofagia, né, à necessidade de estar todos unidos, dando sangue realmente um pelo outro, mas não que ocorria, tá? Não que haja algum registro disso. Então, to be or not to be, there is question. Eu estou falando, olha, tupi, sendo tupi ou não tupi, essa é a questão, né? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval. Essa, né? De certa forma, eles estão o quê? Criticando o tempo todo. Olha lá, a alegria é a prova dos 9. Somos felizes, isso que importa. E isso que mostra que nós demos certo, nosso povo brasileiro, tá bom? O movimento antropofágico, ele propõe esse retorno ao primitivismo, ou seja, a fase pura, a fase ingênua de tudo isso, tá bom? Isso aqui, gente, então, sem compromisso, o antropofagismo, ele vai focar nisso. Sem compromisso social, político, econômico, vamos voltar todo mundo como era antes e ponto. Esses manifestos aqui, galera, eles vão ser importantes exatamente para quê? Para que nós entendamos os grupos modernistas, como eles pensavam na época, tá? Como assim, professora? Vamos lá. Os grupos eram exatamente as correntes de pensamento daquela época. Eu tenho aqui a corrente dinamista, que foi criada, que era a corrente do Rio de Janeiro, tá? Uma das correntes do Rio de Janeiro. E aí eles tinham como foco o quê? Eles se preocupavam com o processo material, com a técnica do mundo moderno, com o movimento, com a velocidade. Era a ideia do futurismo lá da vanguarda futurista, certo? Então vejam, o poema aqui está em movimento, está em velocidade. Por quê? Porque ele se preocupa com esse dinamismo. Olhem só, não se lembram do gigante das botas de 7 léguas? Lá vai ele, vai varando no seu voo de asas cegas as distâncias. E dispara, nunca para, nem repara, para os lados, para frente, para trás, vai como um pária. Enfim, ele está dando ali uma movimentação àquilo que está acontecendo, àquilo que ele está produzindo, tá bom? Essa é a corrente dinamista. Outra corrente importantíssima é a corrente primitivista, que é a corrente de São Paulo. Tinha aquela que é do Rio de Janeiro, essa que é de São Paulo, tá? Aqui eles vão focar no quê? No manifesto, na revista também, que era manifesto, né? Iniciou como manifesto, depois se tornou uma revista. Antropofagia, galera. Então eles vão ter preocupações com o primitivismo, com voltar a ser como era, e aí é só vocês retomarem as anotações que vocês fizeram sobre o manifesto antropofágico, tá? Corrente nacionalista. O que era essa corrente nacionalista? Galera, a corrente nacionalista aconteceu em São Paulo, tá? E é exatamente esse amor pelo Brasil, esse amor pela pátria, aquilo que todo o manifesto do Pau-Brasil trazia à tona para vocês, tá? Só retomar também ali. Esses eram os grupos de pensadores, tá? Eram como se fosse assim, grupos de pessoas, como se fosse não, eram pessoas que se reuniam com o mesmo pensamento, tá?
Corrente espiritualista. Essa corrente espiritualista, ela acontece onde? No Rio de Janeiro, tá? E tem uma herança simbolista ali. Eles vão acreditar ali na metafísica, eles vão propor que a universalização, eles propõem alguma, propõem a universalização de temas, por exemplo, entre o passado e o futuro, mas tudo isso com base no mistério, na metafísica, tá? E também a corrente desvairista, ou também chamada de corrente descentralizada, que ocorre em São Paulo. A corrente descentralizada, ela tinha preocupação era uma preocupação diferente, né? De liberdade era uma liberdade referente a pesquisas estéticas, a renovação da poesia, a focar no que é novo realmente, no que é bonito, no que é belo, mas para aquela época de forma subjetiva. Tudo bem? Então foquem no seguinte: cada um desses grupos eles estudavam algo específico e eles produziam, tá? Esse é o modernismo, cada um na sua, cada um na sua. Você se encaixa em algum desses grupos? Vai lá, vai estudar, cara. Ponto. E só. Não vamos ficar aqui discutindo sobre isso. Vai lá estudar com o seu grupinho e ponto. Produza a sua arte e chega. Entenderam? Então é isso que acontece aqui no modernismo. Uma mente meio que bem madura, né, para a época. O modernismo, ele também, né, teve alguma propagação em revista. Gente, ele se importou muito com essa parte das revistas. Como assim, professora? Algumas revistas foram muito importantes para que o modernismo tomasse toda essa proporção. Uma delas é essa, Claxon. Claxon. Claxon lembra a buzina de um carro, tá? Tô falando assim exatamente para que vocês retomem. Mas, não, professora, a buzina do carro do meu pai não é assim. Gente, não é a buzina de hoje, tá? É a buzina lá daquela época. Aquele som estrondante. Claxon. Esse claxon era exatamente essa imagem que tinha de passar para as pessoas aquilo que era novo, tá? Então, na verdade, tudo que era produzido naquela época ganhava forma nas revistas. Tudo bem? Então, a revista Claxon, a revista, o jornal também, né, que foi o primeiro a publicar o Manifesto do Pau-Brasil, por exemplo, o jornal, a revista, tudo isso proporcionou, né, impulsionou a arte e todo esse movimento que foi o modernismo, tá bom? Galera, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo. Como eu falei para vocês, não deixa de se inscrever no meu canal, curte o vídeo e até a próxima, tá bom? Beijo no coração de vocês.